Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, mas se não estiver, né, que passe a ficar tudo bem na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as eleições no segundo turno, que é o assunto do momento, né? E vamos ver aqui por que não houve decisão logo no primeiro turno. Isso deixou muitos especialistas, comentaristas, institutos de pesquisa, envergonhados e confusos. Não tinham explicação, e nem têm, para dar como eles mesmos afirmam. Não sabem o que aconteceu nesse primeiro turno. Porque muitos institutos de pesquisa davam vitória certa para o Lula. Alguns davam até vitória no primeiro turno. O próprio Lula achou que ia ganhar no primeiro turno e trabalhou muito para isso, se esforçou para ganhar no primeiro turno. E muitos jornalistas, artistas, atletas, muitas pessoas famosas, empresários, magistrados, influenciadores, né, digitais, youtubers, enfim, muita gente grande se juntou a Lula para definirem no primeiro turno estas eleições no Brasil. E não deu. E eles falam que não tem explicação, não sabem o que aconteceu. E com a visão material que essas pessoas têm, por enquanto, né, que recebam a visão espiritual também em breve, em nome de Jesus, mas com a visão somente material que essas pessoas têm, os comentaristas, os especialistas, os grandes desse mundo, os sábios têm, realmente não tem explicação não. Eles mesmos falam, inclusive, que estas eleições no Brasil são atípicas. Coisas estranhas estão acontecendo, sem explicação. Coisas fora da curva, totalmente fora da curva. Coisas que não têm explicação acontecendo diante dos nossos olhos. Estranhas. Então, como eu disse, com a explicação, com a visão material somente, não tem mesmo explicação não. Porque o que aconteceu está no campo espiritual que se materializou no nosso campo. Quer dizer, nós não vemos o campo espiritual, mas ele existe e interage com o campo material. Então, o que acontece no campo espiritual, quando é a vontade de Deus, Deus faz com que se materialize e nos dá a visão do que aconteceu, para a gente poder tomar decisões corretas, ter oportunidades novas. Então, nós vamos ver aqui por que não teve decisão no primeiro turno. Qual o caminho a escolher? Direita ou esquerda? Porque agora não tem mais terceira via, quarta via, quinta, sexta, não tem opções. Agora, a opção é direita ou esquerda. Duas opções somente que nos restou. E Deus quer que a gente conheça a verdade para a gente tomar a decisão certa. Aqui na Bíblia não tem fake news. Muitos comentaristas, muitos repórteres, muitos influenciadores postam vídeos e muitas coisas são fake news. A Bíblia é a verdade. E a verdade é o que liberta. Nós vamos ver dentro da Bíblia o que aconteceu no primeiro turno e o que Deus quer para o segundo turno. Bom, alguém vai dizer assim, poxa, mas Deus não se mete em política não. Se mete. Deus se mete em tudo. Porque foi Ele quem criou todas as coisas para a sua glória. É Ele quem realmente decide. É Ele quem realmente dá a sentença. Deus se mete em tudo porque tudo é dele. Ele tem o direito
de se meter em tudo, porque foi ele quem fez tudo. Ele quem cuidou e fez todas as coisas. E isso está escrito no livro de Daniel 4:17. Para ninguém dizer que só eu que estou falando. Nós vamos ver então como está escrito. Que não é fake news. É uma verdade absoluta. A Bíblia não muda. Pois bem, se você tem a Bíblia aí, por gentileza, acompanha comigo. Se você não tem, preste atenção, por gentileza. Depois você volta o vídeo e vê as referências, né? Então, vamos ver e vamos ouvir o que o amado e querido Espírito Santo nos diz em Daniel 4, versículo 17. Está escrito, olha só, Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, os anjos. E esta ordem por mandado dos santos, os santos anjos. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então Deus se mete em política. Deus se mete, sim, no reino dos homens. É Deus quem constitui. Vejam que o Jair Messias Bolsonaro, esse é o nome dele de batismo, né? Jair Messias Bolsonaro, ele era o último da casa lá no Congresso. Era considerado uma pessoa do baixo clero, um político do baixo clero. Desprezado. Então, aconteceu aqui, ó. Até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, Deus quem deu autoridade ao presidente Bolsonaro para vencer doença, infecção, vencer Datafolha, Ibope, Rede Globo, vencer o sistema, vencer tudo. 8 segundos de propaganda eleitoral, infecções, doença, tudo. Com certeza foi Deus quem levantou e constituiu. Nestas eleições, Deus interferiu sim no primeiro turno, não permitindo que o Brasil tomasse as decisões erradas, porque Deus se importa conosco. Deus quer o nosso bem. Deus, ele ama os brasileiros e o Brasil. Inclusive muitos falam, né? Deus é brasileiro. Eu digo isso também. E eu creio que é realmente, né? Deus criou todas as nações. Ele é brasileiro também, claro. E ele ama o Brasil e os brasileiros. Então ele não permitiu que mesmo tanta gente se juntando ao Lula, tanta gente grande, tanta gente poderosa, se juntando ao Lula, Deus não permitiu acontecer a decisão do primeiro turno. Justamente para nos dar a oportunidade de sermos guiados pela verdade, não por fake news. As pessoas no mundo podem fazer um monte de comentários, são teorias, mas o que está escrito não muda. Está escrito e registrado e proclamado e promulgado no mundo. Então, os especialistas, né, os comentaristas dizem que não tem explicação do que aconteceu. Como eu disse, com a visão material não tem mesmo. A visão é no campo espiritual. Vamos ver agora aqui, ó, que tem explicação sim. Aquelas explicações que os especialistas do mundo não estavam dando, os comentaristas, colunistas, os radialistas, os repórteres, os apresentadores, enfim, esse comentário geral que as pessoas falam que não tem explicação, pelo contrário, tem explicação. Nós vamos ver isso aqui, ó, porque todo mundo ficou confuso, quer dizer, a maioria, né, ficou confusa. Nós vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios 1, de 27 a 29. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Está escrito: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E no 28 diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E no 29 ele diz, o Espírito Santo:
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está vendo aí por que todo mundo ficou confuso? A maioria dos jornalistas, dos que se dizem criadores de opinião, formadores de opinião, está vendo por que os artistas, porque essas celebridades, o próprio pessoal da esquerda, do PT, os líderes da campanha, os marqueteiros, está vendo aí por que eles estão confusos? Não tem explicação para o que aconteceu? Porque Deus permitiu todos eles passarem vergonha. O instituto de pesquisa, os institutos, né, de pesquisa foram desmoralizados praticamente. Erraram feio, a margem foi grande. Está aí a explicação do crescimento repentino do Bolsonaro no primeiro turno. Deus não quis nos entregar a própria sorte. Ele interferiu no reino dos homens. Deus interferiu nestas eleições aqui no Brasil, porque Deus se importa com os brasileiros. Graças a Deus, inclusive. Pois bem, o fato de não ganharem no primeiro turno e o fato de terem se juntado à esquerda no primeiro turno, isso também tem uma explicação na Bíblia, onde não há fake news. Aqui você pode realmente ouvir, entender e obedecer. Na Bíblia não tem fake news. E nós estamos mostrando aqui dentro da Bíblia que Deus se mete em política sim. Tem domínio sobre o reino dos homens. E ele não permitiu a decisão no primeiro turno para nos dar a oportunidade. Para saber que lado é o certo, para saber que lado ficar, para saber que lado escolher, nós vamos consultar ao Senhor. Vejam bem, Davi era um homem muito bem sucedido em suas batalhas, em suas lutas, em seus projetos, em seus empreendimentos, porque Davi consultava ao Senhor. Quando Davi não consultou ao Senhor numa determinada situação, ele cometeu pecados e crimes terríveis. Por Batseba e junto com Batseba. Mas Deus deu a Davi uma segunda oportunidade. Deus deu outra oportunidade a Davi. Davi se arrependeu, mudou de lado, mudou as decisões, sofreu muito, pagou um preço caro, mas Davi aproveitou aquela oportunidade que Deus estava dando a ele. Davi mudou o rumo da história dele, mudou o rumo da nação dele, e Davi, ao se arrepender e mudar, Deus fez dele o grande Davi, que é conhecido no mundo como um homem grande, um nome grande entre os grandes nessa terra. Um nome grande entre os grandes, porque todo mundo conhece o rei Davi, mesmo depois de morto, né? O nome dele ficou grande e permanece, porque ele mudou de lado, ele tomou a decisão certa depois, ele aproveitou a oportunidade. E Deus está dando a todos nós, brasileiros, uma outra oportunidade agora, no segundo turno. Por isso, ele está nos dando aqui essas referências. Qual o lado certo agora nós vamos saber? Nós vimos aí porque não teve decisão no primeiro turno, Deus interferiu no Brasil. Nós vimos porque os sábios do mundo ficaram sem explicação para o que aconteceu, porque Deus envergonha os que se dizem sábios, para ninguém se vangloriar na presença dele. As pessoas têm a visão só material, mas podem mudar também, como Davi fez. Porque nós vamos ver agora o que aconteceu quando aquelas celebridades, quando os grandes se juntaram contra o Messias Bolsonaro. E nós vamos ver aí qual o lado certo de acordo com o Messias Jesus Cristo. Não estou comparando Jair Messias Bolsonaro com Jesus não, tá? Porque o nome do presidente nosso é Jair Messias Bolsonaro mesmo, é nome de batismo, é desde o nascimento, tá? E Messias não quer dizer Jesus. Messias não quer dizer Deus. Messias não quer dizer Cristo.
Messias quer dizer ungido. Messias, a palavra Messias significa separado por Deus, enviado por Deus para uma missão específica. Messias significa escolhido de Deus, ungido do Senhor. Pois bem, então nós vamos aqui consultar ao Messias Jesus Cristo, para sabermos que lado ficar. Acompanha comigo no livro de Mateus 25, 31 a 34, por gentileza. Se você não tem a Bíblia, ouça com atenção, depois você vê. Pois bem, em Mateus 25, 31 a 34, está escrito: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações são reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, no 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí que promessa maravilhosa para os que estão à direita. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma promessa maravilhosa, promessa de bênção e também de salvação depois. Uma maravilha. Aí, o querido e amado Espírito Santo me faz saltar do versículo 34 para o 41, porque o contexto é para os nossos dias. Deus está interferindo sim nas eleições. O contexto é para as eleições no segundo turno. Por isso o Espírito Santo me faz saltar do 34 até o versículo 31. Vamos ouvir o que o querido amado Espírito Santo nos orienta agora, nos diz agora, nos revela agora. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo aí que coisa terrível? É para temer e temer. Quando Deus me deu essa palavra aqui, eu temi e tremi. Porque esse aqui é muito sério, pessoal. Aqui não tem fake news. O que acontece no campo espiritual, Deus fez acontecer, ou melhor, Deus revelou, permitiu acontecer, a palavra dele se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando aquelas pessoas, aquelas celebridades, os artistas, essas pessoas aí que se dizem influenciadoras e famosas, que fazem o que querem, quando essas pessoas se juntaram à esquerda com o Lula, pensaram que estavam escolhendo o lado do Lula. E o Lula pensou que estava agregando essas pessoas, reunindo essas pessoas junto com ele. Mas, na verdade, o que aconteceu quando esse povo todo se juntou a Lula, essas celebridades, esses artistas, esses famosos, alguns repórteres, inclusive, nos seus comentários, nas suas colunas, nos seus programas, claramente fazendo campanha para o Lula. Quando essas pessoas se juntaram, escolheram a esquerda e foram para a esquerda, eles pensaram, essas pessoas pensaram, elas pensaram que estavam fazendo a decisão por conta própria. Mas já estava acontecendo, se materializando, esse versículo 33, onde está escrito, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Maldição. Está vendo aí? Então, Jesus, o Messias espiritual, já estava fazendo uma separação. Mas pela misericórdia, Deus resolveu nos dar uma segunda oportunidade, um segundo turno. Para a pessoa como Davi mudar de lado enquanto é tempo. Nós sabemos que
Tem uma escola de samba no Rio de Janeiro que em 2018, se não me engano, fez um desfile reverenciando um bode nordestino barbudo, baixinho. Isso aí está em domínio próprio, está na internet, tá? Não estou nem citando nomes. Mas se você ver na internet, procurar, você vai ver uma escola de samba do Rio de Janeiro fez um desfile reverenciando um bode nordestino barbudo, baixinho. Pois bem, nós sabemos que os cabritos, depois de um tempo, ele vira bode. Ele vira um bode. Então, já pegou a visão? Se você não pegou a visão, nós estamos aqui através da palavra de Deus, que não tem fake news, tá? Aqui é a verdade. Nós estamos aqui passando então essa visão. Se você já está na direita, permaneça firme. Continue na direita. É o lado das ovelhas, que vão tomar posse do reino. É o lado da bênção. Mas se você está ainda pensando em continuar na esquerda, saia do meio dos cabritos enquanto você pode. Antes de você virar um bode também. Nós sabemos que muitas imagens, figuras, desenhos, representam Satanás como um bode. Então, não sou eu que estou dizendo. Isso é público e notório. Como a escola de samba reverenciou um bode nordestino lá. Isso também está em domínio público, está na internet. Então não é coincidência. Não existe coincidência. Deus não trabalha com coincidência. Deus não faz nada de orelhada. Nem faz nada por acaso, mas tudo de propósito. Deus está nos revelando a verdade. Para a gente tomar agora a decisão certa no segundo turno, como Davi fez, e o Brasil ser grande. Eu estou dizendo isso, pessoal, não é de mim mesmo também não. Tá? Não sou eu quem estou decidindo aqui que lado. Eu estou dando aqui o que Deus mandou entregar. O lado direito para Deus é tão importante que nós vamos ver aqui uma outra referência com relação à direita. Olha só o que o amado e querido Espírito Santo nos diz no livro de Atos 9, versículo 10. Atos 9, de 10 a 12. Acompanha comigo, por gentileza. Está escrito: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha aí. Deus está dando essa palavra, esse vídeo, para a gente recuperar a vista. Enquanto Saulo estava seguindo o caminho dele, os caminhos que ele queria, passando pelas ruas que ele queria passar, estava dando tudo errado. Até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, teve um encontro com a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva do Deus vivo. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e andou entre nós em carne e sangue. Jesus é a própria palavra viva do Deus vivo, o verbo de Deus. Quando Saulo de Tarso teve esse encontro com Jesus, ficou cego e passou a orar, passou a buscar, passou a pedir. E quando ele estava na rua direita, orando, ele foi atendido. À direita. Veja bem. Na direita, na rua direita, no caminho direito, do lado direito, né? Ele recebeu a visão, recuperou a vista. Ele passou a enxergar de novo. E é o que Deus está querendo fazer conosco agora. Nos passar a visão. Para a gente recuperar a vista.
e fazer como Davi, escolher o lado certo. Não porque eu estou dizendo, não é porque eu estou querendo. Não, aliás, eu quero também, né, que o Brasil seja forte, seja uma nação grande. Eu quero que você também recupere a visão, claro. Mas não é o que eu quero. O que eu quero, eu nem sempre posso fazer, mas Deus pode, tá? Eu já até falei isso no outro vídeo. O importante é Deus querer. E Deus quer o lado direito. Outra referência nós vemos no Evangelho de João 21, versículos 5 e 6. Se você tem a Bíblia, acompanha comigo por gentileza. Se você não tem, preste atenção também por gentileza. Tá bom? Vamos ouvir aqui, vamos ver o que o querido e amado Espírito Santo nos revela no livro de João 21, versículos 5 e 6. Está escrito: Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. No 6. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então eles estavam pescando do lado errado, estava dando tudo errado. Jesus chegou e deu uma direção: lançai a rede à direita. Nos dias de hoje, trazendo para o nosso contexto, porque Deus está falando aqui das eleições do segundo turno. Deus interfere, Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Pois bem, Jesus está dando aqui uma direção para os discípulos e dando uma direção para nós também nessa época. Ele disse: lançai a rede, hoje em dia é o voto. À direita do barco, hoje em dia é a urna. E achareis. Pois bem, os discípulos de Jesus, enquanto estavam lançando a rede, ou seja, escolhendo o lado errado, colocando o voto do lado errado do barco, não conseguiram nada. Estava dando ruim. Mas quando eles seguiram a direção da palavra de Deus, o próprio Jesus vivo, em carne e sangue, e eles passaram a mudar de direção, deu tudo certo. Como Davi mudou a direção dele, deu certo. E Deus quer que a gente mude a direção nesse segundo turno. Então, quando eles fizeram isso, lançaram a rede, que hoje é o voto, à direita do barco, que hoje é a urna, deu tudo certo. Houve prosperidade, crescimento, e eles não podiam nem puxar a rede de tanto peixe que tinha. Tá vendo só? Tem que pegar essa visão. Deus não quer que a gente fique igual Saulo de Tarso, cego. Mas Deus quer que a gente, à direita, tome a decisão certa para que a gente seja uma nação grande, forte e poderosa para a glória de Deus. Não para a gente se vangloriar, não, mas para nós glorificarmos a Deus. Aqui não tem fake news. O negócio é sério. Muito sério, pessoal. É para temer e tremer. Para a esquerda, o que está reservado é a maldição. É o fogo. Isso é muito sério. A importância da direita para Deus é tão grande que nós vamos ver aqui uma referência também no livro de Hebreus 1, versículos de 1 a 3. Preste atenção. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No 3. Ele, está se referindo aqui a Jesus, né? Ele, que é o resplendor da sua glória, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
da majestade nas alturas. Nas alturas, olha só, à direita da majestade. Você vê que Jesus deu uma direção e ele mesmo seguiu. Depois que ele consumou a missão dele, né, a purificação, depois que ele fez o sacrifício aqui na terra para salvar a humanidade, para os que aceitarem, né, depois que ele consumou as obras dele aqui na terra, naquela época, ele foi elevado às alturas e ele se sentou à direita da majestade, à direita do Pai. Vê que ele permaneceu fiel. Ele continuou do lado certo. Ele não foi para a esquerda. Jesus não foi se sentar à esquerda da majestade. Jesus foi, se sentou e está até hoje assentado à direita da majestade. Ou seja, Jesus deu uma direção e está dando a direção hoje que ele mesmo seguiu. Ele mesmo obedeceu. Ele mesmo está à direita, nas alturas. E isso aí é verdade, pessoal, porque nós vemos, por exemplo, os países de esquerda aí, né, a União Soviética se desmantelou em vários países, inclusive na Ucrânia, uma das ramificações da União Soviética, a Rússia também, que não é mais União Soviética, né? Então, foi esfacelado. Nós vimos também, nós vemos até hoje na Coreia, né, como é que o Kim Jong-un domina lá com braço de ferro. A gente vê a Venezuela que deu, Cuba, né? As pessoas se arriscam ali para atravessar o mar e chegar nos Estados Unidos para fugirem do regime de Cuba. Então nós vemos que o regime da esquerda é uma mentira, é maldição. A Argentina entrou nessa cilada aí recentemente e está em convulsão lá, o país está reclamando. Estas eleições, pessoal, não são comuns. Estas eleições esse ano, coisas realmente atípicas, estranhas, inexplicáveis na visão material, essas eleições realmente não são umas eleições comuns. Muita coisa está para acontecer em breve aí, nos próximos meses, nos próximos anos. E o Brasil é um país estratégico, tanto para Deus como para Satanás. E Deus está dando essa palavra para você tomar uma direção certa, ir para a direita. Saia do meio dos cabritos urgentemente, por gentileza. Não tenha vergonha de mudar teu voto, não. O voto é secreto. Não tenha vergonha de fazer o que o Espírito Santo está mandando, está orientando, está dizendo, instruindo. Faça como Davi. Se você votou na esquerda no primeiro turno, faça como Davi, faça como os discípulos. Mude de lado urgentemente, enquanto pode, porque para a esquerda, Jesus falou, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse negócio de política e divisão de esquerda e direita, pessoal, isso aí não é acaso, não é coincidência. O que aconteceu quando aquele povo todo se juntou a Lula não foi orelhada, aquilo ali não foi porque eles quiseram. Jesus estava já fazendo uma separação diante dos nossos olhos. Mas pela misericórdia, Deus nos deu essa nova oportunidade do segundo turno. Nós vimos aqui na Bíblia o que as pessoas falam aí, jornalistas, especialistas, os grandes do mundo falam, pode ser fake news. É teoria. São suposições deles. O que eles acham que tem que ser, que tem que fazer, que pode ser, que não pode ser. Na Bíblia não tem suposições. Está escrito, a Bíblia é um documento. É um documento. Está escrito, registrado e publicado. Então, se você estava na esquerda, saia da maldição enquanto pode. E não deixe o Brasil cair nessa maldição da esquerda. Tome a decisão certa, como os discípulos tomaram. Você vê que os países que estão na esquerda estão sofrendo, estão na maldição. Mas se o Brasil permanecer na direita, Deus está preparando o Brasil para ser levado às alturas como Jesus. Paz
prosperidade como os discípulos. É só obedecer, é recuperação da visão como Saulo de Tarso. Passou a ser Paulo depois. Tamanha foi a mudança na vida dele, até o nome dele mudou. Então, pessoal, vamos sair do meio dos cabritos enquanto a gente não vira bode. Porque o cabrito, uma hora, vai virar um bode. E saia de junto do bode. Saia de junto dos bodes. Saia de perto dos cabritos. Não tenha vergonha de você mudar o teu voto nesse segundo turno, nessa segunda oportunidade que Deus está nos dando. Aqui na Bíblia não é fake news. Pode seguir a direção, porque o próprio Espírito Santo é quem está falando às igrejas. A igreja tem aquela igreja de alvenaria, né? De construção de parede, tijolo, ferro, concreto. Mas a igreja também é cada um de nós. Você que está vendo esse vídeo aí, você é uma igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pessoal, vamos tomar a decisão certa nesse segundo turno. E pelo que nós vimos aqui, a direita é o lado certo. A direita é o lado que Deus já escolheu. O Messias Bolsonaro, ele realmente é um escolhido de Deus. E se você, mesmo sendo artista, mesmo sendo jurista, mesmo sendo advogado, magistrado, mesmo sendo pedreiro, motorista, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo ateu, sei lá, espírita, católico, mesmo que você diga que não tem religião, se você declare sem religião, mas se você se declara filho de Deus, vote no ungido de Deus. E o Brasil vai estar nas alturas em breve. Diante dos nossos olhos vai acontecer a mudança, como tem acontecido no primeiro turno, diante dos nossos olhos. Pode ver aí, volta o vídeo depois, as referências bíblicas, está tudo ali. Não é fake news. A Bíblia é a verdade e a verdade é o que nos liberta. Inclusive, mesmo sem saber, Bolsonaro foi usado por Deus para profetizar que o Brasil ia conhecer a verdade e que a verdade de Deus ia nos libertar. Deus está revelando aqui e confirmando a profecia que o Bolsonaro vem fazendo, mesmo sem ele saber. Profetizando libertação ao Brasil. A verdade, pessoal, é escolher o lado direito. Jesus deu a direção aqui. E ele mesmo seguiu essa direção. À direita da majestade, nas alturas. E é isso que Deus quer para nós. Pois bem, você está agora recebendo a verdade. E já está sendo liberto. Recuperando a visão se você estava cego. Se você já está na direita, permaneça firme. Se você esteve na esquerda entre os cabritos, muda para a direita urgentemente antes que vire bode e a maldição te pegue. Porque está escrito. Aqui é a verdade. Fake news na Bíblia não existe. Pode seguir, que é o lado certo. É Deus mesmo nos orientando. Amém, pessoal? Bom, meu nome é Samuel e eu sou servo do Deus Altíssimo. Muito obrigado por assistir até o final e aquele abraço.